Olá! Hoje eu vim falar um pouquinho com você sobre o sofrimento, que é assunto delicado, que é assunto muitas vezes difícil de ser tratado. Muitas vezes as pessoas preferem não falar sobre os sofrimentos, mas nós devemos se encarar, né, de frente e entender que fazem parte, os sofrimentos fazem parte da nossa vida. Jesus já nos instruiu que nessa vida teremos aflições, mas que devemos ser fortes, né? Porque Ele venceu e nós estando nele, venceremos também. E somos vencedores. Bem, o sofrimento, muitas vezes ele é encarado como algo ruim, mas nós devemos ver e encarar o sofrimento como algo que nos transforma. O sofrimento nos transforma, o sofrimento nos molda, ele nos muda, às vezes nos vira do avesso. E aí a gente fica naquela sensação de que, nossa, que impacto tão grande que essa situação trouxe na minha vida. Bem, não tem como eu falar sobre um assunto tão delicado desse e não dar o meu testemunho. É claro que o meu testemunho ele tem muitos detalhes que não vão ser tratados aqui, porque essa é uma temática que eu vou tratar um pouquinho assim mais rápido, mas eu já vou deixar aí, digamos assim, a parte 1 do meu testemunho, para que vocês possam me conhecer, né? Afinal de contas, muitos desses que estão se estão se inscrevendo agora no meu canal, que não me conhecem, não conhecem a minha história, né, merecem sim saber sim do meu testemunho, até porque quando nós testemunhamos o que Deus faz na nossa vida, né, nós estamos reconhecendo quem Deus é, nós estamos sim dando honra e glória a Ele. Então, o meu testemunho, né, a respeito dessa questão, né, de sofrimento, ele está ligado a uma perda. Então, existem sofrimentos de diversos tipos, né? Sofrimento de perda financeira, perda de entes queridos, sofrimento conjugal, enfim. Em diversas áreas, né, as pessoas sofrem. E o meu está ligado, né? Tem vários testemunhos, mas esse que eu vou contar agora está ligado nessa área da perda. Em 2019, né, eu e meu esposo, nós perdemos um filho. Nós perdemos um bebê recém-nascido, um bebê de apenas 5 dias de vida. Benjamin veio com problemas cardíacos graves, incompatíveis com a vida. Nós já sabíamos desde o 6º mês de gravidez e, é lógico, né, a gente tinha esperança de que iríamos conseguir reverter a situação, mas não era o plano de Deus. Não era o propósito de Deus que nós conseguíamos, né, que nós tivéssemos, né, digamos assim, sucesso em reverter a situação do Benjamin. E então, com 5 dias de vida, Benjamin faleceu aqui no meu braço. Estávamos no hospital, estávamos na UTI, junto com ele, mas ele não resistiu. A situação dele realmente era muito grave, problema cardíaco, né, uma malformação congênita. Olha, naquele momento, eu senti, como que eu posso dizer, como se eu estivesse entrando dentro de mim. Acho que esse foi o sentimento, sabe? Eu tinha a sensação, assim, que eu estava entrando dentro de mim mesma, assim. Parece que o chão já não estava mais debaixo dos meus pés e eu estava aflita, e eu estava confusa, e eu estava profundamente triste. Uma perda como essa, ela transforma a nossa perspectiva, sabe? E naquele momento eu só via o sofrimento, eu só via a dor, eu só sentia a dor, eu só sentia o sofrimento. E à medida com que o tempo foi passando, com que os dias foram passando, eu fui começando a experimentar, né, digamos assim, o real propósito daquilo tudo. Eu comecei a entender que existia um propósito muito maior do que aquele sofrimento. Quando Deus ele age nas nossas vidas dessa forma, não é para nos punir. Não devemos pensar, se eu tivesse feito tal coisa. Se eu tivesse deixado de fazer tal coisa, né? Se eu tivesse corrido mais, né, para tentar resolver. Meus amados, entendam uma coisa. Nada nessa vida acontece se não for pela vontade de Deus. Nada. Nós mesmos não temos poder de mudar as coisas. Eu vou depois, quando eu for gravar esse testemunho na íntegra, nós vamos discutir um pouquinho sobre esse assunto, tá? Sobre que a vontade de Deus é soberana.
Então, conforme eu fui entendendo isso, né, eu pude perceber que aquele sofrimento que eu estava passando, que eu e a minha família estávamos passando, tinha um propósito maior, que era para nos transformar, que era para trabalhar conosco. Aquele sofrimento não era para minha destruição, até porque o meu filho estava com Deus, né? O Senhor, ele agiu daquela forma por um propósito maior na minha vida, na vida do meu esposo. E hoje nós estamos entendendo isso. Por isso que o tema dessa mensagem é tão pertinente e tão urgente. Você está passando por algum momento muito difícil, seja ele de perda, seja ele de qualquer natureza, mas que está te fazendo sofrer muito. Entenda, Deus está no controle. Esse sofrimento não é para te destruir, esse sofrimento é para te transformar naquilo que Deus quer que você se torne. Muitas vezes nós estamos longe daquilo que Deus quer que nós nos tornamos. E aí Ele precisa usar de algumas formas para poder nos trazer para aquele nível que Ele quer que nós estejamos. Isso não é prerrogativa de um Deus mau, não, é prerrogativa de um Deus amoroso que cuida de nós. Né? Todo sofrimento que você enfrenta nesse momento é propósito de Deus, sim, tá? Para você cresça, para que você seja transformado, não para que você permaneça nele. É aí que entra também a nossa fé, o nosso olhar. Olhe para as coisas do alto, é assim que Deus nos instrui. Não olhe para o sofrimento, não olhe para aquilo que você está vivendo, porque se você ficar estagnado, olhando para aquilo que você está vivendo, para aquilo que você viveu, é ali naquela posição que você vai estar. Mas Deus nos instrui que, quando nós estamos passando por determinadas situações dolorosas, nós devemos olhar para aquilo, para Ele, olhar para as coisas do alto. É de lá que vem a nossa transformação. Entendeu? Então essa é uma chamada de atenção que você está passando. Olhe para Deus, olhe para Ele. Ele é o único e suficiente. Não fique estagnado olhando para o sofrimento. Por que eu estou dizendo isso? O meu testemunho vai muito ao encontro disso. Se eu ficasse estagnada olhando para o fato de que eu tinha acabado de perder um bebê, o meu segundo filho, se eu ficasse olhando para essa circunstância, eu não estaria aqui hoje falando com você. Com certeza eu não estaria. Porque eu teria passado por um processo de depressão profunda, por um processo de autodestruição, eu não estaria olhando para as outras coisas que Deus me deu, eu estaria descredibilizando Deus e até a mim mesma. Mas não, eu aprendi nesse período que eu deveria olhar para Deus. Então que você possa nesse momento entender, esse sofrimento que você está passando não é para sua destruição, não é um castigo de Deus, não. Deus está, te mostrando que você deve olhar para Ele. Tire o seu foco do sofrimento, tire o seu foco da sua dor. É nesse lugar da dor que você se torna mais forte, porque você vai buscar a força que vem dele. Fique com essa palavra. E que tenha seu dia e a sua vida transformado. Graça e paz da parte do Senhor Jesus.